Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial, assunto estática. Na aula passada, nós começamos a falar sobre as condições de equilíbrio de uma partícula. Então, lembrando que as condições de equilíbrio era esta aqui. Para uma partícula, as condições de equilíbrio são: se agirem forças sobre a partícula, o somatório vetorial dessas forças, dessas I forças, tem que ser igual a zero. Esta é a condição de equilíbrio da partícula. Soma de todas as forças que agem sobre uma partícula é igual a zero. E a condição de equilíbrio, pela lei da inércia, só se satisfaz em duas situações: ou se o corpo está parado ou está em movimento retilíneo uniforme. E para analisar as forças, a gente precisa fazer o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É isolar o corpo que lhe interessa e ver todas as forças que atuam nele. Por exemplo, olha essa peça aqui sendo pendurada por duas cordas. Quais as forças que agem nela? Bom, tem o peso que puxa ela para baixo. Lembrando sempre que peso é produto da massa pela gravidade. Isso é a força-peso. Alguns livros, alguns autores chamam peso de W, do inglês weight. Então, às vezes, se aparecer W igual a mg, é peso. Existe a força tensora nos cabos. A força tensora é sempre da extremidade para o interior do cabo. Ó. Então, uma força tensora para cá, outra força tensora para cá, que eu vou chamar de TA e TB. Então, colocando essas forças no corpo, eu tenho o diagrama de corpo livre deste corpo. Então, aí, se esse corpo está em equilíbrio, a soma dessas forças tem que dar zero. Essa é a condição de equilíbrio do corpo. Olha esse guindaste erguendo esse carrinho aqui. Ó. Quais são as forças que agem aqui? Tem peso? Tem peso. Peso puxa para baixo. Está aqui o peso W. Tem tensora? Tem tensora. Está aqui a tensora. T. E se esse corpo está em equilíbrio, a soma das forças tem que dar zero. O que significa a soma das forças? É a soma vetorial. É o vetor T mais o vetor W é igual a zero. Lembra que isso é só uma representação que eu estou juntando os vetores. Como é que eu faço essa conta? Você tem que olhar para o vetor. Se eles estão no mesmo sentido, você soma. Se eles estão em sentidos opostos, você subtrai. Então, esta soma de vetores fica assim. Esses vetores estão em sentidos opostos. Então, algebricamente, é um menos o outro. Então, é T menos W. Igual a zero. Portanto, a tensora é igual ao peso. É assim que eu resolvo, assim que eu analiso o meu problema. Tensora igual ao peso. Quais são as forças de contato mais comum
que aparece num problema? Bom, são 3 essas forças de contato. A primeira é a normal. O que é a normal? Normal é aquela força de contato que o apoio aplica no corpo. Toda vez que eu tiver um corpo apoiado em alguma superfície, como essa caixa aqui, ela está em contato com a superfície. Corpos em contato trocam forças. Quando você encosta 2 corpos, um aplica força no outro. Esta força chama-se força de contato. A caixa encostada na superfície troca força de contato. A caixa aplica uma força na superfície. Opa, o que eu fiz? A caixa aplica uma força na superfície. Só um momentinho que isso aqui está pitando. Está aqui. A caixa aplica uma força na superfície. Esta força é a caixa aplicando na superfície. Se eu chamar a caixa de C e a superfície de S, esta força é a força que C aplica em S. A gente representa assim. Mas, pela terceira lei de Newton, há o princípio da ação e reação. Para toda ação, que é uma força, existe uma reação, que também é uma força, de igual valor e sentido oposto. Então, se a caixa aplicou uma força na superfície S, a superfície S reage com uma força igual e oposta aplicando na caixa. Esta força que a superfície aplica na caixa, esta é a força que a superfície aplica na caixa. É uma força de contato. Esta força, ela recebe um nome genérico de reação. Ela é uma reação normal do apoio. Por que normal? Em vetores, a gente chama de vetor normal aquele que é perpendicular a uma reta de referência. A reação ela é normal do apoio porque ela é perpendicular ao apoio sempre. Perpendicular ao apoio sempre. Ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Sempre. E para a gente não ficar usando o tempo todo esse nome reação normal do apoio, a gente chama simplesmente de normal. E muitas vezes simbolizamos pela letra N. Mas a normal é a reação que o apoio aplica no corpo. Todo corpo que estiver apoiado sobre outro, ele recebe uma normal. Então a normal é uma força de contato que o apoio aplica no corpo. Veja, ela é normal, ela é perpendicular. Isto significa dizer que ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Por exemplo, se a minha superfície for um plano inclinado, e o meu corpo está aqui,
reação normal do apoio é esta aqui, ó. É a reação que o apoio aplica no corpo. Ela é 90 graus com apoio, então é essa reação aqui, ó. Esta passa a ser a normal. O peso. O peso é sempre perpendicular ao chão. Tá? Ele aponta para o centro da Terra. A força-peso sempre perpendicular ao chão, apontando para o centro da Terra. Então, este aqui é o peso. Então, olha como que fica isso. A normal sempre perpendicular ao apoio, o peso sempre perpendicular ao chão. Temos também a força de atrito. Se o corpo se movimenta para cá, a força de atrito, ela age no sentido contrário à tendência do movimento, geralmente paralela à superfície, tá? E a força de atrito é calculada assim. Chamar de FAT. Força de atrito, ele é um coeficiente de atrito μ vezes a normal. Então, quanto maior o valor da normal, maior o valor da força de atrito. E a força de tensão, também chamado de força tensora, ou força de tração, é a força que é transmitida através de um fio, através de um cabo. É essa aqui, ó. A força tensora, ela é sempre... Bom, primeiro o fio tem que estar esticado. Se eu tenho um corpo aqui e outro corpo aqui, e eles são ligados por um cabo, e esse cabo está esticado aqui, ó. Se o cabo estiver esticado, vai surgir uma força de tração ou tensora. E a força tensora, ela age das extremidades do cabo para o meio do cabo. Então aqui tem uma tensora T, uma força tensora T, ela se propaga daqui atingindo esse corpo. Então repare que esta força atinge o corpo 2. Esse corpo aqui é o corpo 2 e esse é o corpo 1. Essa tensora é a força que 1 aplica em 2, ou que 2 aplica em 1 também, porque eu vou ter uma reação dela aqui, ó. Então, se eu pegar essa tensora aqui, está agindo no corpo 1, e essa aqui está agindo... Opa, essa aqui não. Esta aqui está agindo no corpo 2. Porém, essas tensoras são iguais. Então, tensora que age no corpo 1 é igual a tensora que age no corpo 2. É um par ação e reação. A força tensora só vai existir se o cabo estiver esticado, se ele estiver frouxo não tem tensora, e ela é das extremidades do cabo para o meio do cabo. Estão aí. Num diagrama de corpo livre, a gente tem que analisar todas essas forças. Olha, por exemplo, esse disco aqui, sendo puxado por um cabo por uma força tensora T, formando um ângulo de 20 graus com a vertical, e isso está sobre um plano inclinado de 30 graus. Faça o diagrama de corpo livre desse disco. Está aqui. Tem quem? Tem a tensora ao longo do cabo. Esta aqui. Tem
o peso, que puxa o corpo para baixo, este aqui. E tem a normal. A normal, quem aplica, é o apoio aplicando sobre o corpo. A normal é esta aqui, ó, formando 90 graus com o chão, ó. Tá aqui. Então a normal está aqui. Ah, professor, mas no desenho a normal está para baixo. Pode, tá? Aqui é normal. E por que pode? Porque o vetor força, é um vetor deslizante. O que significa um vetor deslizante? É um vetor que tem uma linha de ação. Veja. Imagina que isso aqui seja uma linha de ação. Eu vou chamar de vetor deslizante um vetor que atua aqui sobre esta linha de ação. Mas se eu deslocar esse vetor ao longo da linha de ação, não muda a ação dele. Então, eu posso colocá-lo aqui, posso colocá-lo aqui. Então, essa é uma propriedade do vetor força, é um vetor deslizante. Dado a linha de ação dela, em qualquer ponto que você colocar o vetor força nessa linha de ação, o efeito é o mesmo. Isso significa dizer que se eu tiver um corpo assim, e eu tenho uma força agindo neste ponto, traça a linha de ação da força, ou seja, por esse vetor traça uma reta. Vou traçar a linha de ação aqui, ó. Por esse vetor traça uma reta. Esta é a linha de ação da força. A força está agindo no corpo, então é óbvio que eu tenho que agir no corpo. Mas em qualquer ponto do corpo que eu colocar esta força F aqui, ao longo dessa linha de ação, o efeito é o mesmo. Então eu posso colocar esta força F, se eu quiser, aqui, ó. O resultado é o mesmo. Eu posso colocá-lo aqui, eu posso colocá-lo aqui, como eu posso colocá-la aqui, ó. Todas essas forças estão na mesma linha de ação. Isso é a característica do que a gente chama de vetor deslizante. Todas elas estão agindo nesse corpo, então o efeito é o mesmo, é a mesma força, tá? Então, força é um vetor deslizante, você pode sempre fazer isso. Então, aqui, eu tenho uma linha de ação, ó. Ficou torta, né? Eu tenho essa linha de ação. Como a força normal... Deixa eu apagar isso aqui. Como a força normal está agindo aqui, ó, ao longo dessa linha, aqui é a linha de ação dela. Então, colocar a força normal do lado de cá ou colocá-la do lado de cá, dá na mesma, desde que esteja na mesma linha de ação. Tá? Ah, professor, então isso também valeria para o peso? Valeria para o peso. Porém, como o peso tem uma característica de agir do centro do corpo para o centro da Terra,
A gente sempre mantém o corpo ali, mas poderia traçar. Poderia ter colocado o peso aqui se eu quisesse. Ó. Agindo aqui no corpo. E a tensora, poderia ter escrito a tensora aqui, ó. Dá na mesma, tá? Então, poderia ter colocado o peso aqui, a normal aqui e a tensora aqui, ó. Dá na mesma. Então, forças em cabos. Forças em cabos são chamadas forças de tração ou força tensora. A transmissão da força ocorre através do cabo. Então, os cabos eles só reagem quando são puxados. Por isso, o cabo tem que estar esticado. Eles transmitem uma força para outro corpo. Então, um corpo preso a um cabo, aqui, neste exemplo aqui, tem um cabo esticado. Se eu aplico a força aqui, esta força é transmitida lá no cabo, pela linha de ação dela, tá lá no corpo. E permite mudança de direção. Isto é uma coisa interessante que acontece com cabos. Os cabos permitem mudança de direção. Assim. Imagine que aqui eu tenho um corpo. E este corpo, ele está preso. Vou fazer mais para cá. E este corpo está preso a um cabo que passa por essa polia. Polia, ou roldana, é essa rodinha giratória em torno de um eixo. Então, aqui eu tenho um cabo que passa aqui, ó. E sai aqui. Posso colocá-lo aqui, ó. Assim. Tá aí. Então, repara, como esse cabo está esticado, tem uma força de tração aqui, ó. Uma tensora. Olha o que o cabo consegue fazer. Ele consegue transmitir a tensora mesmo o cabo fazendo curva. Então, essa tensora vem aqui, ó. Ou seja, as forças em cabos têm a propriedade interessante que permitem mudança de direção, tá? Os cabos permitem mudança de direção da força. Isso é muito interessante. Então, o equilíbrio de uma partícula na sua forma vetorial, o somatório das forças que agem sobre a partícula tem que dar zero. Se eu tiver 3 forças no espaço, F1, F2 e F3. Então, o somatório dessas 3 forças tem que dar zero. Como as forças, a força resultante pode ser escrita, a força resultante, deixa eu pegar outra cor aqui, como a força resultante
pode ser escrita como uma resultante em x I mais uma força resultante em YJ mais uma força resultante em ZK. No equilíbrio, a força resultante é zero. Isso significa que a força resultante em X tem que ser zero, a força resultante em Y tem que ser zero e a força resultante em Z tem que ser zero para que esse vetor seja identicamente nulo. Mas quem são as forças resultantes em x, y e z? A força resultante em x é o somatório de todas as forças em x. Força resultante em y é o somatório de todas as forças em y. E a força resultante em z é o somatório de todas as forças em z. E tudo isso tem que dar zero. Ou seja, quando as forças estão em 3 dimensões, a soma de todas as forças em x tem que dar zero, a soma de todas as forças em y tem que dar zero, e a soma de todas as forças em z tem que dar zero. Essa é a condição de equilíbrio. Então, é o que está aqui. No equilíbrio de uma partícula, a soma das componentes da força resultante tem que dar zero. Então, como que eu faço na prática? Eu vou decompor esses vetores. Por exemplo, vou fazer só para o vetor 1. Este vetor 1 aqui, ele tem uma componente F1x, ele tem uma componente F1y e tem uma componente F1z. Tá aí. Então, a força 2. A força 2 tem uma componente F2x, F2y e F2z. E a força 3 tem a componente F3x, F3y e F3z. Então, aqui o que está dizendo? Que se eu somar todas as componentes em x da força 1, da força 2, da força 3, tem que dar zero. Se eu somar todas as forças em y as componentes da força 1, 2 e 3, tem que dar zero. E se eu somar todas as forças em z das componentes 1, 2, 3, tem que dar zero. É isso que diz a condição de equilíbrio para forças no espaço. A soma vetorial da força resultante tem que dar zero, o que implica que a soma vetorial em x tem que dar zero, soma vetorial em y tem que dar zero e soma vetorial em z tem que dar zero. Então está aqui. Condição de equilíbrio. Se a resultante é zero, a resultante em x, que é o somatório das forças em x, tem que dar zero. A resultante em y, que é o somatório das forças em y, tem que dar zero. E a resultante em z, que é o somatório das forças em z, tem que dar zero. Então, as componentes x somadas vão dar zero, as componentes y somada vão dar zero e as componentes em z somada vão dar zero. Olha este problema aqui, ó.
Vamos resolver alguns. A esfera da figura possui massa 6 kg. Desenhar o diagrama de corpo livre da esfera, da corda CE e do ponto C. Então, ele quer o diagrama de corpo livre da esfera. Então, eu preciso fazer o diagrama de corpo livre deste cara aqui. Da corda CE, preciso fazer o diagrama da corda e deste ponto C aqui, ó. Então, tenho 3 diagramas de corpo livre para fazer aqui. Vamos ver, então, como que fica isso. Da esfera. Repara, a esfera tem 2 apoios. Então, vai ter 2 normais. Ó, este apoio aqui aplica uma força para cá e este apoio aqui aplica uma força para cá. Então, esta é uma normal, que é esta aqui, que a normal que o plano da esquerda está aplicando na esfera, e essa outra é a normal que o plano da direita está aplicando na esfera. Chamando uma normal de A e a outra normal de B. Tá aqui, normal de A e normal de B. Então, temos 2 normais. Tem peso. Claro, esse corpo aqui tem o peso que puxa ele perpendicular ao chão para baixo. Tá o peso aqui, ó. E é claro que se esse ângulo é 60 graus e esta normal sai aqui e esta outra normal sai aqui, ó, como esta normal é perpendicular a esta linha e o peso é perpendicular a esta linha, então este ângulo vai ser igual a este ângulo aqui, ó. Existe um princípio da geometria muito importante que diz: dado 2 retas concorrentes, ou seja, 2 retas que se cruzam, uma reta R e uma reta S. Então, tem aqui uma reta R e uma reta S. Elas formam entre si um ângulo θ. Agora, se por essas retas eu traçar 2 novas retas, uma reta P e uma reta Q, tal que P seja perpendicular a R. Essa reta P essa é a reta P e uma reta Q perpendicular a S, e uma reta Q, tal que essa condição seja satisfeita. P é perpendicular a R e Q perpendicular a S. Se isso acontecer, é uma verdade geométrica. Então, o ângulo formado entre S e R é o mesmo ângulo formado entre P e Q. Tá? Então, é assim que a gente analisa. Se você olhar aqui, ó, aqui eu tenho uma reta e outra formando um ângulo de 30 graus. E aqui, ó, eu tenho uma reta aqui e uma reta aqui.
Veja, esta reta azul aqui, ó, ela é perpendicular à vermelha aqui, ó. Chamar essa reta de P. E essa aqui de Q. Vou chamar esta vermelha aqui de R e essa de S. Ó, P é perpendicular a R, Q é perpendicular a S. Então, se aqui o ângulo é 30 graus, este ângulo aqui também vai ser 30 graus. E ele está representado aqui, ó. Se eu fizer a mesma análise para o lado direito, também vai dar 30 graus aqui. Então, tá aqui. Eu tenho a normal A, normal B, tenho o peso e tenho a força no cabo CE agindo na esfera. A força age na esfera de baixo para cima. Isto é um diagrama de corpo livre. Ou seja, é colocar todas as forças que agem no corpo de tal maneira que você consiga compreender, que você consiga entender como que essas forças estão distribuídas. Então, aqui eu tenho o peso. Se a esfera tem 6 kg, o peso ele é mg, que é 6 vezes a gravidade 9,81. Se você fizer essa conta, você vai obter o peso 58,9 newtons. A normal eu não sei o valor, e nem sei o valor da força no cabo CE. Mas veja, esse é o diagrama de corpo livre da esfera. Esse é o diagrama do corpo livre deste cara aqui, ó. Só dele. Então, eu isolei ele e coloquei todas as forças que agem nele. Só que ele pediu para fazer o diagrama de corpo livre também da corda CE. Como é que fica o diagrama de corpo livre da corda? Bom, a corda CE é esse pedacinho. O que age nela? Tensora, tá? Então, age a força tensora. Então, eu vou ter a tensora aqui e a tensora aqui. Essa tensora da parte de baixo e a tensora da parte de cima. Então, lembra que eu falei que a força tensora ela vai das extremidades do fio para o meio do fio? Mas lembra que a força sempre também age ao longo da linha de ação. Então, não importa. Eu prefiro desenhar a tensora assim, das extremidades para o meio do fio. Tá? E aqui, essa tensora aqui é a que age na esfera. E essa tensora aqui é a que age no ponto C. Aqui está o ponto C. Está aí. E agora ele quer o diagrama de corpo livre do ponto C. Ora, no ponto C, eu tenho a força de CE, que é tensora. Esta força aqui é a força tensora, tá? Poderia ter chamada, se eu quisesse, de T. É a tensora. Mas a gente está simbolizando força no cabo CE. Tá aqui. Esta força aqui é a força que age no cabo CB. Tá aqui. Ah, professor, mas não tem a tensora do outro lado? Tem, mas eu estou analisando o ponto C. Ela forma um ângulo de 60 graus aqui. E esta força aqui
é a força que age no ponto C que a mola aplica. Esta é a força da mola. Lembrando que a força da mola é sempre dado pela lei de Hooke. F igual a menos Kx. Tá? Tá aí. Fiz o diagrama de corpo livre. Então, a gente consegue analisar esse sistema com mais facilidade. Agora vamos resolver este problema. Ó, determinar a tensão nos cabos BA e BC, cabo BA e cabo BC, necessárias para sustentar o cilindro de 60 kg. Quando ele fala sustentar, é segurar. Se isso vai segurar, isso vai estar em repouso, isso está em equilíbrio. Então, esta é a condição. Então, está aqui. Então, vamos resolvê-lo. Ó, tem peso neste corpo D? Tem. O peso é massa vezes gravidade. Então, tem uma força-peso agindo aqui. Tem uma tensora agindo no corpo D? Tem. Tem uma tensora. Essa tensora é a tensora no cabo BD, que vai do corpo D para o ponto B. Está aqui. Quando eu fiz isso, eu só coloquei nesse cara. Então, no fundo, o que eu fiz foi o diagrama de corpo livre desse cara. Eu não redesenhei ele em outro local, mas isso aqui é o diagrama de corpo livre do D. Coloquei as forças que agem nele. Tá aí. Como este corpo está parado, está em equilíbrio, a soma das forças tem que dar zero. Se a soma das forças que agem nele tem que dar zero, ou seja, o peso, vetor peso mais o vetor tensora BD tem que ser igual a zero. Veja, sempre que eu colocar na forma vetorial, eu só estou dizendo que eu vou juntá-los. Agora, como eu junto, aí vai depender de todas as regras de vetores. Olha que esses vetores estão apontados em sentidos opostos. Então, em módulo, é o módulo de P menos o módulo de T BD é igual a zero. Então, T BD é igual ao peso, que é igual a mg. Tá aí. Então, vamos ver. Então, tá aqui o diagrama de corpo livre dele, ó. Se o peso é igual a tensora, quanto que vale o peso? Massa vezes gravidade. É 60 vezes 9,81. Dão 588,6 newtons. Então, a tensora vale 588,6 newtons. Então, esta tensora aqui, nós já descobrimos. Ela vale, tensora BD, vale 588,6 newtons. Ah, mas ela é a mesma dessa, que age no ponto B. Então, essa tensora vale 588,6 newtons. Então, ela vale isso. Já descobri o valor dela ali, ó. Agora, a gente deve escolher uma parte do corpo que tenha as forças pedidas. Uma parte deste sistema que vai me auxiliar muito é o nó B. Se eu pegar esse nó B, ele tem a tensora que eu calculei agora e vai ter a tensora dos outros dois cabos. Então, é útil pegá-lo. Ó, olhando para o nó B, tem a tensora aqui. Tem uma tensora
no cabo BC e tem uma tensora no cabo BA. Então, se eu pegar este nó aqui, estou pegando todas as forças ali envolvidas. Essa tensora aqui, BD, eu já conheço o valor. Falta descobrir da BC e da BA. Então, olha, isolei esse ponto B, fiz o diagrama de corpo livre dele. Como esse nó tem ângulos, é sempre bom a gente traçar um sistema de coordenadas cartesianas aqui, ó. Então, eu traço um eixo X e traço um eixo Y. Tá aqui. E agora eu vou decompor essas forças aqui, ó, em X e Y. Ó. Vou decompor aqui e vou decompor aqui, ó. Também vou decompor aqui e também vou decompor aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar uma componente em X e uma componente em Y. E o lado esquerdo vai me dar uma componente em X para cá e uma componente em Y para cá. Então, fazer isso é útil porque a gente decompõe os vetores em X e Y e aí façamos. Somatório das forças em X tem que dar 0, somatório das forças em Y tem que dar 0. Então, tá aqui, ó. Vou chamar a tensora que vai de B para C de TC. A tensora que vai de B para A de TA não é a mesma, são cabos diferentes, tensoras diferentes. E a tensora BD, já calculamos o valor dela. Então, tá aqui. Repara uma coisa. Vamos decompor essas forças no eixo X. Então, eu vou ter aqui, ó, esta força e vou ter esta força. Quem é esta força aqui? Quem é esta força? Ela está com o ângulo, então ela é componente em cosseno. Então essa força, ela é TC cosseno de 45 graus. E esta força aqui? Esta força em vermelho, ela também é a componente do ângulo. Então ela também é componente em cosseno. Então ela é TA cosseno do ângulo. Mas ele não me deu o ângulo, mas ele me deu o triangulinho de referência. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa daquele triângulo. Então, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Repara uma coisa. A componente marrom está apontada no sentido positivo de x. Então, ela é positiva. A componente vermelha está apontada no sentido negativo de x. Então, ela é negativa. Aí, agora eu faço somatório das forças em x tem que dar 0. Ou seja, mais TC cosseno de 45 menos 4/5 de TA é igual a 0. Tá entenderam? O menos. Toda vez que a decomposição do seu vetor em sistema cartesiano tiver contrário ao eixo, ela é negativa. Se ela tiver a favor do eixo, ela é positiva. Então, TC cosseno de 45 graus menos TA vezes 4/5 é igual a 0.
isola o TA daqui. Isso aqui vai dar TC cosseno de 45 graus igual a 4/5 de TA. Então, você faz essa conta aqui. Então, TA vai ser quem? Vai ser TC cosseno de 45 graus vezes 4/5 passa para o outro lado, 5/4. Faça essa conta. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 vezes 5/4. Fazendo a conta, você chega nesta relação. TA é igual a 0,8839 vezes o TC. TA, 0,8839 vezes TC. Então, descobri uma relação entre TA e TC. Mas como eu tenho uma única equação e duas incógnitas, eu não resolvo. Eu preciso de mais uma equação. E da onde eu vou tirar a outra equação? Do somatório das forças em Y. Então, tá aqui, olha. O somatório das forças em Y agora tem que dar 0. Então, vamos achar as forças em Y. Ó, decompondo o TC, eu vou ter este cara aqui, ó. E decompondo o TA, eu vou ter este cara aqui, ó. Tá aí. Quem é o TA? Quem é esse TA? Olha, ele é o cateto oposto. Aqui, ó, ele é o cateto oposto. Ó. Ele é este lado, tem o mesmo tamanho. Se ele é cateto oposto, ele é componente em seno. Então, esse cara aqui, ele é TA seno. Mas ele não deu ângulo, mas deu triângulo de referência. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é cateto oposto 3 sobre hipotenusa 5. Está apontando para cima, a favor do eixo Y, então é positivo. E quem é a componente em vermelho? Ó, a componente em vermelho tem esse tamanho aqui. É o cateto oposto, então é a componente em seno. Então, esse cara aqui vai ser TC, aqui ele deu ângulo, então é seno de 45 graus. Positivo porque aponta para cima. Então, eu tenho TC seno de 45 graus mais 3/5 de TA. Ó, só que agora eu tenho uma força para baixo, que eu não posso esquecer dela, que é o peso. O peso também está no eixo Y. Então, menos o peso. Tem que ser igual a 0. O peso contrário ao eixo Y, ele é negativo. Então, analisando estas forças, ó, TC, seno de 45 graus, positivo, porque aponta para cima, mais 3/5 de TA, positivo, porque aponta para cima, menos o peso, negativo, então, porque aponta para baixo. Isso tem que ser igual a 0. Fazendo esta conta, passa o peso para o outro lado, você vai chegar numa nova relação entre TA e TC. Ó, TA e TC antes tinha dado 0,8839 TC, essa relação anterior que nós obtivemos. Se a gente fizer essa conta agora, ó, no lugar do TA, eu vou trocar por isso. Ó. Por 0,8839 TC. Então, na hora que eu substituir no lugar do TA 0,8839 TC,
Nessa equação, a única incógnita ficou o TC. Isolo o TC, faço a conta, isolo. O meu TC está dando 475,66 newtons. Tá? Muitas vezes, os autores de livro costumam arredondar. Isso aqui 476 newtons. Mas é melhor sempre trabalhar com o valor mais exato possível. Então, 475,66 newtons. Esse é o valor de TC. Ora, se o TC vale isso, substitui o valor dele aqui, ó. Troca por 475,66 newtons aqui, ó. Se eu substituir, faz 0,8839 vezes 475,66, isso dá o valor de TA. TA, então, dá 420 newtons. 420 newtons. Então, descobrimos TA, que é o cabo, a força no cabo BA, dá 420 newtons. TC, que é a força no cabo BC, próximo de 476 newtons. Então, demos os dois valores que o problema pediu, analisando as condições de equilíbrio do sistema. Tá aí. Vamos fazer este outro aqui, ó. A caixa da figura possui 200 kg e está suspensa pelas cordas AB. O indivíduo está puxando lateralmente, horizontalmente esse sistema por essa corda e sustentada pela corda AC, que está presa ao teto aqui, ó, formando um ângulo θ. Cada corda pode suportar uma força máxima de 10 kN. Ou seja, cada corda dessa consegue suportar no máximo 10 kN antes de se romper. Ou seja, se a força na corda AC ou AB passar de 10 kN, esse cabo arrebenta. Se AB sempre permanece horizontal, determine o ângulo mínimo, o ângulo θ aqui mínimo, para o qual se pode suspender a caixa antes que uma das cordas se rompa. Então já sabemos o limite que a corda AB e AC suporta. Sabemos esses dois limites aqui, ó. A corda AB vai ser sempre horizontal. Qual deve ser o menor valor deste ângulo para que essas cordas não se rompam? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Ó, a caixa tem peso, mg para baixo, e tem uma tensora agindo no ponto D, FD para cima. Como esse sistema está parado, está em equilíbrio, o peso é igual a FD. FD é igual ao peso. FD, então, é massa vezes gravidade. A massa é 200, gravidade 9,81. FD vale 1962 newtons. Então, o valor da tração no cabo AD vale 1962 newtons. Esse nós já descobrimos. Agora, vamos colocar um sistema de coordenadas cartesianas no nó A e vamos analisar. Aqui está o eixo X, eixo Y. Aqui está o peso. O peso, que é a força, no fundo, é a força de AD, tá? A força em D que nós calculamos agora, na corda AD. Aqui a força na corda AB e aqui a força na corda AC. A força na corda AB eu estou chamando de FB. A força na corda AD eu estou chamando de FD. E a força na corda AC eu estou chamando de FC.
E aqui o ângulo θ. Ó. Esta linha é paralela a esta. Então, esses ângulos aqui, ó, são alternos internos. Se ali vale θ, aqui também vale θ. Então, este ângulo aqui é θ. Tá aí. Agora vamos fazer a análise. Somatório das forças em x tem que dar zero. Olha, a única que eu vou ter que decompor é o FC. Já vamos decompô-lo aqui, ó. O FC, essa componente está com um ângulo. Então, essa componente vale menos, porque ela está no sentido contrário do eixo x, FC cosseno θ. E esta componente aqui ela é positiva, ela vai ser positiva e ela tem este tamanho aqui, ó. Então, ela é o cateto oposto. Então, a gente vai usar a relação em seno. Ela é positiva. E ela vale FC seno de θ. Tá aí. Nós vamos transferir isso para a equação. Então, tá aqui. A somatória das forças em x tem que dar zero. Então, quem é a força em x? É a força que está agindo aqui, que nós já vimos é menos FC cosseno θ. Está ali. Menos FC cosseno θ, ela. Mais FB que está para a direita. O peso não tem componente em x, então só sobraram essas duas. Isso tem que ser igual a zero. Isolo o FC, passo o cosseno dividindo, então FC ficou FB dividida por cosseno de θ. Então, o valor da força no cabo AC é igual ao valor da força no cabo AB dividido pelo cosseno de θ. Agora, vamos fazer somatório das forças em Y tem que dar zero. Então, não podemos esquecer essa componente aqui em Y. E nós já vimos, ela vale mais FC seno θ. Então, ela está aqui. FC seno θ menos o FD, que é 1962, isso é igual a zero. Então, chegamos nessa relação. Tá aqui. Mas tem um ângulo θ. Nós temos duas incógnitas. Uma é o valor do FC e a outra é do ângulo. Mas eu sei de uma coisa, que ele falou que a corda FC suporta no máximo 10 kN. Então, se ela suporta no máximo 10 kN, se eu usar o valor limite dela, eu descubro qual é o ângulo para esse valor limite. Então, pegando o valor de FC como 10 kN, ó, 10 kN são 10.000, é 10 vezes 10 ao cubo newtons, vezes seno de θ, menos 1962 é igual a zero. Essa é a equação aqui, ó. Daqui, passo 1962 para o outro lado. Divido 1962 por 10.000, vai dar 0,1962. Seno de θ é igual a 0,1962.
Então, θ é o arcosseno de 0,1962. Fazendo essa conta, o ângulo θ dá 11,31 graus. Então, este é o valor do ângulo θ para que a força atinja 10 kN. É claro, quanto mais próximo da vertical eu tiver, maior vai ser essa força. Então, esse é o ângulo mínimo que eu vou ter para esta condição. Ah, professor, e o valor de FB? O problema não pediu. Ele pediu qual deve ser o ângulo mínimo. Mas se eu quero saber o valor de FB, basta agora eu pegar este ângulo, substituo aqui. Este ângulo só existe para quando a força está neste valor. Então, no lugar de FC, substituo aqui e vou descobrir FB. Mas o problema não pediu, ele pediu o ângulo mínimo. Então, está aí. Olha esse outro problema. Uma carga de 90 libras está pendurada no gancho conforme figura. Tem um gancho aqui e aqui eu penduro uma carga de 90 libras. Se a carga se sustenta pelos cabos e pela mola de constante elástica 500 libras por pé, então esta carga está sustentada pelos cabos, este cabo, tem 3 cabos aqui, ó, e pela mola AB aqui, ó. Esta mola tem constante elástica 500 libras por pé. Determine a força nos cabos e o deslocamento da mola de sua posição de equilíbrio. O deslocamento da mola é quanto que a mola deformou. O cabo AB se encontra no plano XY, que essa figura está tão ruim que ele está dizendo o cabo AB ó, aqui está errado, aqui não é AB, é AD, hein? O cabo AD se encontra no plano XY, neste plano aqui. E o cabo AC, este aqui, se encontra no plano XZ. Só ver se eu consigo trocar. Aqui é AD, cabo AD. Então, o cabo AD está no plano XY. E o cabo AC está no plano XZ. Ele quer a força em cada cabo e o deslocamento da mola. Então vamos lá. Redesenhando isso aqui, tem a força de 90 libras para baixo, FD no plano XY, formando um ângulo de 30 graus com Y, o problema deu essa figura. FC no plano XC, aqui ele não me deu o ângulo, mas ele me deu o triângulo de referência. E o FB, que é a força da mola, está no eixo Y aqui, ó. Então, com esse diagrama, agora eu posso analisar o meu sistema. Agora, cuidado, eu tenho 3 forças em 3 eixos, hein? Tenho forças no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, somatório das forças em X tem que dar 0, somatório das forças em Y tem que dar 0 e somatório das forças em Z tem que dar 0. Somatório das forças em X igual a 0. Ó, eu vou decompor este vetor FD no eixo X. Então, tá aqui, ó. Ele tem esse. Ele é a componente que está com o ângulo de 30. Não, desculpa, ali eu fiz no eixo Y, no eixo X. O eixo X está para cá. Então, ele é a componente sem o ângulo. Se é sem, é seno. Então, está no eixo positivo. Então, é mais
FD seno de 30 graus, é o que está no eixo X. E esta força aqui, ó, também vou decompô-la no eixo X. Ela vai ter uma componente aqui, ó. Ela está com o ângulo, é componente em cosseno. Só que ela está contrária ao eixo X. Então, ela é menos FC cosseno. O cosseno, eu vou tirar do triângulo de referência. É cateto adjacente 4 sobre hipotenusa 5, vezes 4/5. Isso tem que ser igual a zero. Então, cheguei na primeira relação. FD seno de 30 menos 4/5 de FC igual a zero. Vamos agora fazer a soma das forças em Y dá zero. Em Y, eu vou ter que decompor o FD ao longo de Y. Então, eu vou ter uma componente para ele aqui, ó, que está com um ângulo, então é FD cosseno 30. Negativo porque está no sentido contrário. Então, FD cosseno de 30 negativo. A outra força que está em Y é o FB. O FB. Está no eixo positivo, então é mais FB igual a zero. Não tenho nenhuma outra força agindo em Y. Esta é a relação somatório das forças em Y, tem que dar zero. E agora, somatório das forças em Z tem que dar zero. Então, eu tenho esta componente em Z aqui, ó. Ela é a mesma dessa. Ela é o cateto oposto desse ângulo. Então, ela é a componente em seno. Então, ela é FC seno. Como não deu ângulo, mas deu triângulo de referência, o seno aqui é cateto oposto sobre hipotenusa. É 3 sobre 5. Então, vai ser mais, porque está a favor do eixo positivo do Z, mais FC vezes 3/5. Então, mais FC vezes 3/5, menos 90. O peso está contrário ao eixo Z. Menos 90 é igual a zero. Então, estão aí. Eu tenho essas três forças agindo no meu sistema. Essas três relações. Agora temos que calcular. Bom, desta última relação aqui, ó, passo menos 90 para lá, 3/5 de FC igual a 90, então FC é 5/3 de 90, que vão dar 150 libras. A força no cabo C, eu achei. A força no cabo C vale 150 libras. Agora, eu pego esta força aqui, posso substituir aqui, ó, e vou achar FD. Depois eu pego o valor de FD, substituo aqui e acho FB. Aí acabou. Aí preciso calcular o deslocamento da mola. Mas a força FC vale 150 libras. Substituindo FC aqui, eu vou achar FD, dá 240 libras. Pego o FD, substituo aqui e vou calcular FB, que dá 207,8 libras. Então, determinei as três forças no cabo. Mas o problema pediu também o deslocamento da mola. A mola é a força FB. A mola é esta força aqui, ó. Então, agora eu aplico a lei de Hooke. Em módulo, a lei de Hooke é F igual a K vezes X. O deslocamento X é o que eu quero. O F é 207,8 libras. O K é 500 libras por pé vezes X.
Daqui eu tiro que x é 207,8 sobre 500. X dá 0,416 pés. O deslocamento da mola é de 0,416 pés. Tá aí. Só um minutinho, pessoal. Só ver um negócio aqui. Um momento. Voltei. Então, olha. Este problema. Determine a força em cada cabo que se utiliza para sustentar a caixa de 40 libras conforme a figura. Então eu tenho aí os cabos e uma caixa de 40 libras. Ele quer a força em cada cabo. Eu tenho 3 cabos aqui. O desenho é um pouco ruim, mas eu tenho este cabo. 4 cabos. Eu tenho o que prende a caixa. Eu tenho o cabo AC. Eu tenho o cabo AB. E tenho o cabo AD. Então, são esses cabos aí. Ó, a caixa tem peso, mg, e tem a tensora no cabo que liga o ponto A à caixa. Vou chamar essa tensora de FA. Bom, como o sistema está em equilíbrio, FA é igual ao peso. O peso vale 40 libras, então FA também vale 40 libras. O FA eu já calculei. Agora, eu vou isolar, fazer o diagrama de corpo livre do ponto A. Por que eu pego o ponto A? Porque ele é um nó que prende todos os cabos, então vou ter todas as forças ali. Então está aqui eixo X, eixo Y e eixo Z. Está aqui a força que é de 40 libras, que é a força tensora nesse cabo, que é igual ao peso, o FD, que é a força de A para D, o FC, que é a força de A para C, e o FB, que é a força de A para B. Olha só esta força aqui, ó. Lembre que a gente já viu, força ao longo de uma linha de ação, ela pode ser calculada assim. Uma força, o vetor força, é o módulo dela vezes o vetor unitário da distância associada à linha de ação da força. Então, eu tenho o vetor distância aqui, ó. Então, a força de A para B, eu posso calcular através do vetor distância aqui, ó. Então, a força em B, o vetor é o módulo de B vezes o vetor unitário da distância de A para B. E quanto vale esse vetor unitário de A para B? Ele vale o vetor de A para B dividido pelo módulo do vetor de A para B. O vetor de A para B é a coordenada de B menos a coordenada de A. Então, repara, quanto que vale a coordenada x de A para B? Ó, o ponto B em x, repara que o ponto B em x, ele cai aqui, ó. Então, a coordenada vale 3 pés. Só que no eixo negativo do x. O x é positivo para cá, ó. X cresce para cá. Então, é menos 3. Então, aqui vai ser menos 3i. Agora, coordenada y dele.
O y do ponto B está 4 pés, ó, para trás do eixo y, então é menos 4j. E o ponto Z está numa altura do ponto B, ó, de 8 pés. Então, a favor do eixo positivo, então 8k. Dividido pelo módulo, que é a raiz de menos 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. É isso. Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Tá aí. Então, o vetor FB, ele é o módulo dele vezes o vetor unitário da distância. Escrevi. Fazendo essa conta, o meu FB dá menos 0,318 FBI, menos 0,424 FBJ, mais 0,848 FBK, fazendo essa conta. Achei o vetor FB e as suas componentes x, y, z. Agora vamos calcular a força FC. Vou fazer a mesma coisa. FC o vetor FC é igual ao módulo de FC vezes o vetor distância de A até C. Vetor unitário. E quem é o vetor unitário de A até C? Vamos lá. Qual é a coordenada x de C? É menos 3. Então fica menos 3i. Qual é a coordenada y do ponto C? Olha, a coordenada y, a partir do zero, é 4 pés para cá. Então é mais 4j. E a coordenada z é essa altura aqui, ó, que é 8 pés. Então é 8k. Dividido pelo módulo, raiz de menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Fazendo esta conta, o vetor FC dá menos 0,318 FCI, mais 0,424 FCJ, mais 0,848 FCK. E agora o vetor FD, a força FD. Bom, o D só está no eixo X, então ele é FDI, está tranquilo. Escrita todas as forças, bom, temos também a força aqui no cabo que já foi calculada. Essa força é igual ao peso e vale menos 40k de libras. Menos porque ela é para baixo. K porque está no eixo Z. Então, determinamos vetorialmente nesse problema. Por que vetorialmente? Porque o problema está em 3 dimensões. Se você tivesse em 2, decompõe em x, y, faz f cosseno, f seno, fica fácil. Mas em 3 dimensões, isto fica complicado. Então, em 3 dimensões, a melhor maneira é escrever os vetores na forma cartesiana, IJK, e depois somar as componentes. Então, agora vamos somar todas as componentes. Então, estão aqui todas as forças. FB, FC, o W faltou o FD aqui nessa conta, né? O FD é FDI. Somatório das forças tem que dar zero. Então, a força em B, mais a força em C, mais a força em D, mais o W, tem que ser igual a zero. Ó,
aqui eu posso, se eu quiser, já somar direto. Ó. Então, FB é este cara aqui. Ó. Mais FC é este cara aqui. Ó. Mais FD é este aqui. Mais W é este aqui. Isso tem que dar 0. Juntando I com I, J com J, K com K. Lembra, I é a componente em X. J é a componente em Y e K é a componente em Z. Então, somatória das forças em X é igual a 0. É somar todas as componentes I. Então, esta mais esta mais esta. Não preciso escrever o I agora, vou em módulo. Então, é menos 0,318 FB menos 0,318 FC mais FD igual a 0. Faço essa conta. E aí eu vou ter... Aqui eu nem vou fazer a conta que eu tenho 3 variáveis na equação. Somatório das forças em Y tem que dar 0. É só somar todos os J's. Então, é este menos 0,42 FB somado com esse J mais 0,42 FC. Não tem mais J aqui. É igual a 0. Somatório das forças em Z tem que ser igual a 0. Então, é só somar as forças em Z agora. 0,848 FBK. 0,848 FB. 0,848 FC. 0,848 FC. E menos 40. Tá aí. Isto tem que dar 0. Olha, de cara aqui, ó, da equação de y, desta equação aqui, ó, a gente descobre que FB é igual a FC. Porque se eu passar para o outro lado, o 0,424 cancela, FB é igual a FC. Se FB é igual a FC, eu posso trocar tudo aqui por FB. Então, 0,848 FB mais 0,848 FB menos 40 é igual a 0. Então, isso aqui vai dar 2 vezes isso. Então, ó, vai dar 2 vezes 0,848 FB é igual a 40. Então, 0,848 FB é igual a 20. FB é 20 dividido por 0,848. E isso dá 23,6 libras. Como FB é igual a FC, descobri o valor dos dois. Então, FB é igual a FC, que dá 23,6 libras. Agora eu posso pegar isto aqui e substituir aqui o FB, o FC, e eu vou descobrir o valor de FD. Substituindo ali, FD vai dar 15 libras. Tá aí. Descobrimos todas as forças que atuam nesse sistema. Pessoal, para não começar esta aula, a gente vai começar a falar agora de torque, ou momento de força, que é uma grandeza associada à tendência de um corpo girar, de um corpo rotacionar. Mas, como faltam
aqui 19 minutos para acabar a aula, eu não vou começar esse tópico para parar no meio, porque eu quero trabalhar diretamente para que a gente não perca a ideia dele. Então, eu vou parar a aula por aqui. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até a nossa próxima aula.